Eu quero dizer aqui que os nossos professores do Estado estão esgotados com o excesso de burocracia que a Secretaria de Educação estabeleceu para o exercício da atividade docente. Os professores estão passando a maior parte do tempo tendo que preencher fichas, relatórios, cadastros e não sei mais o quê, fazendo planejamento minucioso, detalhado das aulas que vão ministrar, depois das aulas preencher a avaliação e uma burocracia que é incompreensível. Mas se não bastasse isso, o professor faz o seu planejamento, e ontem eu vi uma planilha que um professor me encaminhou pelo Instagram, que é um absurdo. Ele fez um planejamento de uma aula dizendo o conteúdo que ele ia ministrar, como que seria o início da aula, o meio, o fim, os recursos instrucionais que ele teria que utilizar e os métodos de avaliação. Ele deve ter perdido ali umas 2 horas fazendo o planejamento daquela aula. E olha o absurdo, o professor entra na sala e vai dar aula, logo entra um coordenador para fiscalizar, para saber se ele está ministrando a aula que está escrita ali no seu planejamento. Controle, fiscalização. Aqui em Campo Grande, um diretor de uma escola, senhor presidente, ele instalou câmeras na sala de aula para fiscalizar, para vigiar o professor, se ele está dando aula. E o pior, se ele está sentado na sua cadeira, ou se ele está de pé dando aula. A professora foi chamada a atenção, porque ela ficou sentada, corrigindo os cadernos dos alunos, e a diretora viu isso na câmera e disse, não pode sentar durante a aula, tem que ficar em pé. Sabe o que está acontecendo? Os professores estão adoecendo. Eu quero que a Secretaria de Educação apresente aqui para nós o número de professores afastados com licença médica, que tomam remédio controlado para depressão, ansiolítico. É um absurdo que está acontecendo nas escolas, essa fiscalização, essa vigilância, essa pressão. Professores não estão aguentando mais. Não estão aguentando mais. Eu queria fazer aqui um apelo ao secretário de Educação do Estado, que ouvisse os professores das escolas, que fizesse uma avaliação do que está acontecendo e pudesse modificar, apresentar uma proposta modificativa do que está acontecendo nas escolas. Ontem um professor de Nova Andradina disse que durante a pandemia os alunos ficaram muito prejudicados porque as aulas eram remotas. E a Secretaria de Educação fez uma avaliação para verificar a defasagem desses alunos na aprendizagem. Isso é muito louvável. Ela elaborou um caderno que tem ali um levantamento das defasagens dos alunos na aprendizagem. E agora ela pegou esse material, distribuiu nas escolas para os professores fazerem aquilo que eles chamam de RA, ou RA, recomposição de aprendizagens. Quem é que faz isso? É o professor que está lá dando aula de história, e ele, além de dar conta do conteúdo de história que ele está ministrando, ele tem que também fazer o RA, que é recomposição das aprendizagens dos anos anteriores da pandemia, das defasagens que os alunos tiveram no processo de aprendizagem. O professor está sobrecarregado.
E o que é pior, o professor de português, ele tem que dar aula de matemática, de história, de geografia e de outros conteúdos. A reforma do ensino médio, que nós vamos fazer uma luta para revogar, ela estabeleceu um aumento da carga horária para os alunos nas escolas, um aumento de disciplinas, muitas delas baboseiras. E o professor que é habilitado numa determinada disciplina, ele é obrigado a dar aula de disciplinas que nunca existiram no currículo. Por exemplo, projeto de vida. Hoje tem uma disciplina na escola, deputado Pedrociano, chama projeto de vida. Aí o professor está lá disponível, a coordenação fala, você vai dar aula de projeto de vida. Ele não sabe o que ele vai ensinar nessa disciplina. Tem outras disciplinas que eu ouvi, eu não acreditei. Falei, não, isso aí é brincadeira. Empreendedorismo e não sei mais o que. O aluno sai da escola, termina o ensino fundamental, um analfabeto funcional. Os alunos estão saindo da escola hoje, não conseguem escrever um texto mínimo, uma redação, ou não conseguem interpretar um texto. E estão dando aula de empreendedorismo na escola, dando aula de projeto de vida. Que projeto de vida esse aluno vai construir se ele não sabe nem ler e escrever direito? Fazer uma conta, matemática. Então, o que está acontecendo hoje é um absurdo. Eu estou fazendo aqui um apelo à Secretaria de Educação para que olhe com carinho essas situações que estão acontecendo hoje nas escolas e olhe para a saúde mental dos professores. Eles falam, nós não temos a quem recorrer, não tem quem nos ouça, quem nos atenda para a gente poder expor essa situação que nós estamos vivendo. Professor, quando vai entrar em sala de aula, ele começa a tremer, ter calafrio, em função não só de ter que dar conta daquela turma numerosa de alunos, mas dessas exigências todas que estão fazendo para que ele dê conta de uma realidade para a qual ele não foi formado. Então, muita mudança que aconteceu nos últimos anos, a reforma do ensino médio, muita mudança, o professor não estava preparado para isso, e vem a Secretaria de Educação com esse excesso de burocracia, Eu faço um apelo aqui, deixem os professores trabalharem com liberdade, com autonomia. O professor é formado, ele tem aula de didática para saber preparar a sua aula, ministrar um conteúdo e dar conta do recado. Não é preciso que uma coordenação entre na sala de aula para saber se o professor está dando aula ou não, se ele está cumprindo o planejamento que ele fez ou não. Quem é que gosta de trabalhar dessa forma? Com um vigia, com uma pessoa cobrando o tempo todo o seu rendimento, sua produtividade. Tem uma denúncia que eu quero fazer aqui. Os médicos da junta médica que recebem os professores readaptados já não querem mais renovar essa readaptação. Recusam os atestados, os laudos e obrigam o professor doente, com depressão, a voltar para a sala de aula. E nós vamos ter outros casos aqui, infelizmente, como esse do Tiago, aqui de Campo Grande, que num ato de desespero tirou a própria vida, depois de ter recusado pela junta médica o seu direito de afastamento para tratamento de saúde. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Então, eu faço um apelo aqui ao secretário de Educação.
escute o clamor dos professores que estão abarrotados de exigências, relatórios, planejamentos, preenchimento de fichas daqui e dali, e ainda tem que dar conta para lidar com os desafios de uma turma de adolescentes, de jovens, sala superlotada, alunos com deficiência, sem um professor auxiliar. É muito difícil dar conta do recado desta forma. Já na semana passada, cobrei da Secretaria de Educação a contratação dos professores auxiliares da educação especial. Já estamos indo para a quarta semana de aulas, nós temos muitos alunos com deficiência nas escolas e ainda a Secretaria não contratou os professores auxiliares para atender aluno com transtorno do déficit de atenção, alunos com autismo, alunos com deficiência mental, deficiência física, deficiência visual, síndrome de Down, condutas típicas, doenças raras. O professor tem que ser um herói e não tem o respaldo da educação especial nesse momento com a contratação desses profissionais. Então, é um apelo que eu faço, Secretaria de Educação, por favor, olhe para essa realidade da saúde mental dos professores e a causa de milhares de afastamentos de professores que estão com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. A causa é este excesso de burocracia e essas cobranças, essa fiscalização descabida, essa vigilância que está havendo, sem participação dos professores na discussão dos processos. Esta é a causa de tanto afastamento para licença de saúde e readaptação de professores.